Olá, esse é o terceiro vídeo da série para você aprender a utilizar o aparelho PRK-1U nessa prova gratuita. O primeiro que eu mandei para vocês é sobre como fazer concentrações no aparelho junto com as sequências numéricas. O segundo vídeo que eu mandei para vocês, que eu estou mandando, é como iniciar a conexão, sua conexão mental, conexão da sua consciência com o aparelho PRK-U. Agora, nesse terceiro vídeo, eu quero ler para vocês alguns testemunhos, depoimentos de pessoas que utilizaram o aparelho e tiveram êxito. Por que é importante nós vermos esses depoimentos? Porque nós, seres humanos, a nossa consciência, a consciência coletiva já aceita o seguinte conceito. Se uma pessoa foi capaz de fazer, todas as outras pessoas também são capazes, né? É assim, lógico que algumas pessoas têm uma vocação especial para determinada coisa, mas, essencialmente, basicamente, o que uma pessoa é capaz de fazer, a outra também é capaz, principalmente nessas tecnologias dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Então, se alguém foi capaz de rejuvenescer, nós, ouvindo esse testemunho, nós também compreendemos que somos capazes. Se alguém for capaz de se curar, ouvindo esse testemunho, nós compreendemos que também somos capazes. E isso facilita a realização dos nossos objetivos. Então, eu vou colocar a filmagem, né? Esse aparelho que está na tela é uma gravação, porque nós não podemos, eu não posso mostrar a minha conexão pessoal para outras pessoas, senão o aparelho perde a sua configuração. A minha conexão pessoal está configurada com meus dados pessoais. Se eu mostrar para outra pessoa, esse aparelho perde as configurações pessoais. E a mesma coisa para vocês que estão fazendo o teste do aparelho PRK-1U no final de semana. Se vocês cederem sua senha, seu login para outra pessoa, e essa outra pessoa realizar concentrações com a sua conexão pessoal, o aparelho vai perder as suas configurações pessoais e ele não vai fazer tanto efeito. Tá bom? Então, vamos primeiro, como eu mostrei no vídeo anterior, nos concentrar no aparelho, na lente pequena do aparelho, e falar: estou realizando as concentrações para a vida eterna, para compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Leve seu olhar para a segunda lente, repita. Olhe para a terceira lente, repita a frase. Estou realizando as concentrações para a vida eterna, para compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. E continue girando o seu olhar pelas três lentes, enquanto eu vou ler os testemunhos, os depoimentos de algumas pessoas que utilizaram o aparelho PRK-1U.
No primeiro depoimento, a pessoa diz: declaro que os métodos de controle de Grigori Grabovoi e do dispositivo PRK-1U salvam pessoas em situações críticas e catastróficas. Nasci e vivi quase toda a minha vida na cidade de Almaty, onde os terremotos ocorrem de tempos em tempos, e os residentes vivem sempre na expectativa de possíveis tremores. Em 2013, após um terremoto bastante significativo, tive uma conversa com Grigori Grabovoi sobre a questão do controle em tais situações. O Dr. Grabovoi aconselhou a usar a série de números de seu livro, Números para Negócios de Sucesso, para evitar o impacto das catástrofes naturais. A sequência é 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4, para proteger a terra e restaurar. Desde então, tenho feito quase todos os dias o controle com esta sequência numérica para proteger a minha casa, as casas vizinhas e toda a cidade. Faço também para outras cidades onde estão outras pessoas localizadas. Desde que recebi em 2019 o dispositivo PRK-1U, realizo esse controle no dispositivo todos os dias durante vários minutos. Em 22 de janeiro de 2024, estava em Almaty com um dos meus 2 aparelhos, que levo sempre comigo quando viajo. Como de costume, ao fim do dia, efetuei o controle de acordo com os meus objetivos atuais no dispositivo PRK-1U. Estes objetivos incluem o controle para a proteção e segurança das nossas casas em Almaty e Illinois. Quando chegou a altura de me concentrar neste objetivo, tive vontade de fazer uma pausa e tomar um chá. Mas, de repente, surgiu um pensamento persistente. Primeiro, vou fazer a concentração, depois tomo o chá. Concentrei-me primeiro no dispositivo para Illinois e depois para Almaty. O objetivo incluía proteger e assegurar minha casa, todas as casas vizinhas, todas as casas de edifícios da cidade, do Estado e garantir a vida eterna para todos. Concentrei-me, como habitualmente, na sequência numérica 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4, e depois no aparelho. Apercebi-me de uma luz branco prateada brilhante que vinha do aparelho. Envolveu meu apartamento e a minha casa, depois todas as casas vizinhas e toda a cidade. No dia 22 de janeiro de 2024, fiz esta concentração durante 10 minutos e terminei este trabalho exatamente às 24 horas. À meia-noite. Comecei a fazer chá e, durante esse período, começaram a sentir fortes tremores. Começou um terremoto em Almaty. A força dos tremores e do balanço do chão e das paredes era muito forte, muito mais forte do que em todos os terremotos anteriores em Almaty, em toda a minha vida. Primeiro, pareceu-me que estava subitamente tonta, mas depois percebi que eram as paredes e o chão que estavam a mexer.
As gavetas dos móveis foram puxadas para fora, as portas abriram-se e balançaram. Não conseguia sequer dar um passo. Virei-me apenas para o aparelho PRK-11, que estava a 1,5 metro de distância, e, tendo estabelecido contato visual com o aparelho, repeti mentalmente: para, para, para. O tremor e o balanço pararam gradualmente. Examinei o apartamento, não havia danos. Pensei com confiança que nada mais iria acontecer. Telefonei à minha família e continuei a beber o chá. Depois, continuei com a concentração habitual nos meus objetivos. Apareceu na internet uma mensagem oficial de que tinha ocorrido um terremoto com epicentro a 260 quilômetros de Almaty, com uma magnitude de 7 no epicentro e uma magnitude de 5 em Almaty. No entanto, na minha opinião e na opinião de pessoas que, como eu, viveram toda a sua vida em Almaty e que também têm experiência de estar em edifícios durante os sismos, este sismo foi muito, muito mais forte do que tudo o que já tinha acontecido antes. Quase toda a população da cidade correu para a rua, apesar da geada. Muitos entraram nos seus carros e dirigiram-se para fora da cidade, para uma zona onde não havia edifícios de vários andares. Vi esta imagem da janela da minha casa e depois os meios de comunicação social transmitiram a mesma informação. Formaram-se enormes engarrafamentos à saída da cidade. A reação das pessoas sugere que sentiram a grande força do terremoto. As pessoas que vivem em Almaty estão habituadas a terremotos de magnitude 5, durante os quais nem sequer saem à rua. Assim, no dia 23 de janeiro, às 0h09, ocorreu um forte terremoto em Almaty. Há muitos vídeos de paredes a balançar como se tivessem sido atingidas pelo vento. No entanto, como se veio a verificar mais tarde, não houve destruição na cidade. Nenhum dos habitantes foi diretamente afetado pelo terremoto. Várias pessoas sofreram ferimentos por terem descido as escadas a correr ou saltado de uma janela do segundo ou terceiro andar. Penso que o fato de não ter havido destruição na cidade e de não ter havido danos para a saúde humana devia-se à minha concentração diária no objetivo: proteção e segurança da minha casa, de todas as casas vizinhas e de todas as casas e edifícios da cidade e garantia de vida eterna para todos. A minha concentração, realizada alguns minutos antes do terremoto, sobre a necessidade para a qual recebi informações através do controle da clarividência enquanto me concentrava no aparelho. O funcionamento do dispositivo PRK-11, que continua a harmonizar e a criar acontecimentos favoráveis para mim, mesmo quando não estou concentrada nele. Garantir a segurança e a proteção da minha casa e da minha cidade é, sem dúvida, o acontecimento mais importante para mim, que o aparelho PRK-11 me proporcionou. Estou muito grata a Grigori Grabovoi pelas suas obras, palestras e livros em que nos ensina métodos de controle e também pelos aparelhos PRK-11 que nos ajudam a aprender mais rapidamente os novos conhecimentos, a desenvolver a nossa consciência e a efetuar o controle, melhorando os acontecimentos da nossa vida. É muito importante que eles nos ensinem a gerir os acontecimentos da nossa vida e a construir a nossa própria vida segura e harmoniosa. Encorajo todas as pessoas a estudarem as obras de Grigori Grabovoi
a praticarem métodos de controle dos seus acontecimentos e a utilizarem o dispositivo PRK1U para desenvolverem a sua consciência e criarem acontecimentos de vida favoráveis. Esse depoimento foi dado em 25 de janeiro de 2024. Outro testemunho agora de rejuvenescimento. Outro depoimento, agora sobre rejuvenescimento. Sabem que a felicidade é a vida sem um eczema. Sofri durante mais de 10 anos e agora desapareceu e voltei a usar o meu perfume preferido. Esqueci-me do caminho para a clínica de doenças de pele. Deixei de visitar meu médico de família, a alergia desapareceu. Houve uma mastopatia da mama direita. Já não me incomoda e aparentemente ocorreu um rejuvenescimento, pois a minha menstruação tornou-se irregular, como aos 18 anos. Tenho 63 anos. Peço desculpa por essa revelação. E também tenho muito mais energia. Antes, não podia jogar tênis durante mais de 1 hora. E agora não me canso e posso até jogar durante 2 horas. Fiquei mais jovem, obviamente, não com 63 anos, como no meu passaporte. Tinha rugas nos joelhos, agora desapareceram. Trabalhei com os métodos conhecidos e uma sequência numérica para o rejuvenescimento no aparelho PRK1U. Trabalho mais para a macrosalvação e para as tarefas desde 24 de fevereiro de 2022, do que utilizo todas as novas sequências numéricas para o rejuvenescimento, pelo que, aparentemente, devido ao rejuvenescimento, a minha saúde está normalizada. Antes, discutia muitas vezes com a minha companheira, com meu companheiro, e desde que tenho o aparelho PRK1U em casa, há uma harmonia, amor e compreensão, que já não discutimos e até todas as plantas de casa começaram a florescer com mais frequência. E são tão saudáveis e esplêndidas como nunca tinha acontecido antes. Estou apaixonada por este aparelho mágico, PRK1U. Estou grata a Grigori Petrovich Grabovoi e a todas as pessoas que pensam da mesma maneira. Perdoem os erros de português. Esse depoimento foi dado em agosto de 2023. Outro depoimento de rejuvenescimento com a regeneração de tecido gengival. O resultado da utilização do aparelho PRK1U foi o meu rejuvenescimento, a alteração do funcionamento do meu organismo. O meu corpo físico tornou-se mais resistente. A necessidade de sono e de comida diminuiu. A alimentação mudou, praticamente deixei de comer carne, ovos e café. Além disso, o abandono destes produtos aconteceu naturalmente, ou seja, não coloquei quaisquer restrições lógicas à alimentação. Para mim, foi muito interessante observar como o meu corpo físico mudou significativamente em 2 meses. Perdi peso e volto a referir que não estabeleci um objetivo, que era de perder peso. Estabeleci como objetivo de controle o rejuvenescimento e o desenvolvimento do corpo físico até o estado do corpo eterno. Para mim, como médico, o seguinte resultado foi especialmente interessante. No início de abril, eu precisava obter uma ajuda odontológica.
Durante o processo de ir ao dentista, eu precisava remover vários dentes. Como o meu trabalho está constantemente ligado à comunicação com outras pessoas, foi necessário que eu recuperasse a norma do tecido do sistema dentoalveolar no menor tempo possível. Após cada retorno do dentista para casa, tenho realizado o controle com o aparelho PRK1U. Nos primeiros dias, de 5 a 6 horas por dia. Depois, trabalhei com o aparelho por 2 a 3 horas por dia. Como resultado, a regeneração dos tecidos moles das gengivas tem sido feita com a maior velocidade. Não senti nenhuma dor, não houve nenhum inchaço dos tecidos, não houve nenhuma complicação. Ou seja, a realização do controle com o dispositivo para a normalização da saúde mostrou que o dispositivo ajuda a intensificar muitas vezes as capacidades regenerativas do organismo, ativa o sistema imunitário, ajuda a ativar os mecanismos de rejuvenescimento que existem no corpo físico humano. Esse depoimento foi dado em 27 de fevereiro de 2020. E, por último, vou ler, porque tem pessoas que perguntam, eu não posso fazer para outra pessoa? Eu vou ler um depoimento de alguém que fez para outra pessoa, nesse caso, o marido. Restabelecimento da saúde do marido após a artrose da articulação do ombro com o dispositivo PRK1U. Este resultado é obtido por mim por apenas uma concentração no PRK1U. Desde janeiro de 2019, meu marido sofre de dor na articulação do ombro esquerdo, mas ele tem mantido silêncio sobre sua enfermidade. E quando ele chegou ao Centro de Cardiologia, em 14 de fevereiro de 2019, ele disse ao médico que o ombro esquerdo também o incomodava. Após o exame, o diagnóstico foi feito: artrose da articulação do ombro. Artrose da articulação acromioclavicular. Tendinite no tendão da cabeça longa do bíceps da articulação do ombro. O controle realizado por nós apenas uma vez à noite levou a um bom resultado. De manhã, o ombro deixou de doer. E lá, já há um ano, a dor está ausente. A mobilidade da articulação não foi limitada. Esse testemunho foi dado no dia 25 de janeiro de 2020. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas tem muito mais testemunhos provando, né, que quando você faz as concentrações utilizando o aparelho PRK1U e as tecnologias, os ensinamentos de Grigori Grabovoi, você consegue realizar o seu objetivo para você e para as outras pessoas. Boa prova com o aparelho.